Os cientistas descobriram estruturas gigantescas sob os Alpes. As gravações originais desse mundo subterrâneo e as informações sobre como os pesquisadores conseguiram olhar sob os Alpes. Então fiquem até o final neste vídeo, pois vocês podem mudar completamente a nossa imagem dos Alpes. Muito obrigado, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Todos nós conhecemos os Alpes como o teto da Europa, com o Mont Blanc como a montanha mais alta a 4.800 metros, lagos idílicos, prados verdejantes e vacas roxas. Eu estive recentemente em Heidwinkel e caminhei pelas montanhas de lá e acho que a região é simplesmente linda. Principalmente por causa da cerveja, do Kaiserschmarrn e da salsicha branca. E bem, eu já estou me desviando novamente. Desculpe. Diga-me nos comentários onde você esteve nos Alpes e o que achou. Eu ficaria muito interessado, e se você for um fã dos Alpes como eu, por que não se inscreve no canal agora mesmo? É totalmente gratuito, você nunca mais perderá novos vídeos e me ajudará imensamente. Obrigado, amigos! Você já se perguntou em suas férias na montanha qual é a profundidade real dos Alpes? E quanto ao que está lá embaixo, não? Eu também não. Mas exatamente essa pergunta não saiu da cabeça de uma equipe de pesquisadores de toda a Europa. Eles iniciaram um projeto que é tão ambicioso quanto os próprios Alpes e é chamado de Alp Array. Imagine os Alpes como um iceberg. O que você vê é apenas a ponta. A maior parte está escondida sob a superfície. Eles têm uma raiz gigantesca, um submundo secreto que se estende profundamente na Terra até o manto. Mas como diabos se explora algo que está a centenas de quilômetros dentro da Terra? Se você não quer escalar um vulcão como Júlio Verne para entrar no interior da Terra, então é preciso usar armas mais pesadas. E é aqui que a ideia brilhante dos pesquisadores entra em cena. Eles simplesmente usaram os terremotos como uma espécie de máquina de raios-x cósmica e ouviram os tremores naturais que ocorrem constantemente em algum lugar do planeta. O Dr. Casper Fischer, do Observatório Sismológico de Bochum, explica da seguinte forma: as ondas de terremoto são como o som debaixo d'água, elas viajam em velocidades diferentes em materiais diferentes. Portanto, se medirmos a velocidade dessas ondas, poderemos facilmente tirar conclusões sobre qual rocha elas atravessaram. Mas para esse truque, é necessário mais do que apenas alguns dispositivos de medição. É preciso um verdadeiro exército deles. Por isso, os pesquisadores montaram uma rede de, por favor, um tamborilar, 600 sismômetros. Esses dispositivos altamente sensíveis estão espalhados por todos os Alpes, como Smarties em um muffin. Delicioso muffin. Portanto, são 600 ouvidos eletrônicos que escutam a Terra permanentemente, que estão constantemente ouvindo a Terra. E esses sismômetros não ficam apenas nos laboratórios. Os pesquisadores os esconderam nos lugares mais malucos, em castelos antigos, estações de tratamento de água abandonadas, escolas e até mesmo enterrados no gelo das geleiras. O principal é que eles têm eletricidade e estão protegidos do vento e do clima. E agora a coisa fica empolgante. Esses dispositivos registram continuamente, dia e noite, com sol e tempestades de neve. Eles esperam por terremotos, e não apenas os mega-terremotos que abalam as cidades. Não, eles também registram os mini-terremotos minúsculos que nós, humanos, nem sequer conseguimos perceber. Terremotos menores e analisáveis acontecem quase todos os dias, diz o Dr. Fischer. Cada um desses terremotos envia ondas através da Terra que são captadas pelos sismômetros. É como se os pesquisadores estivessem ouvindo o batimento cardíaco do nosso planeta. Mas como tudo isso funciona? Imaginem que vocês deixam uma pedra cair em um lago de montanha. As ondulações se espalham em todas as direções. O mesmo acontece com um terremoto. As ondas se afastam do epicentro em um círculo e, dependendo do material que elas tendem a atravessar, viajam mais rápido ou mais devagar. Agora os pesquisadores sobrepõem os dados de vários terremotos diferentes no computador e obtêm um modelo virtual em 3D da subsuperfície. Em seguida, comparamos as velocidades de onda medidas com nossas previsões teóricas, explica o Dr. Fischer. Se os valores reais se desviarem das previsões, os cientistas saberão que algo está diferente do que eles pensavam. A propósito, esse método tem um nome eufônico. Bom título para o próximo volume do Harry Potter. Harry Potter e os Segredos da Tomografia Sísmica, ou algo assim. Em princípio, é a mesma coisa que uma TC no hospital. Em vez de raios, os geólogos usam ondas de terremoto para desenhar uma imagem da parte mais interna do planeta. Bem legal, não é? E o que nossos moleques científicos trouxeram à tona? Primeiro de tudo, suas medições confirmam
Os Alpes, de fato, têm uma raiz colossal. Essa raiz é feita de rocha mais leve e se projeta profundamente no manto mais denso da Terra, como uma montanha invertida. E há algumas descobertas surpreendentes. A teoria dos livros didáticos diz que quando a antiga placa continental nasceu, a placa continental europeia submergiu obedientemente sob a placa adriática, uma ramificação da placa africana. Mas os novos dados mostram isso. A mãe natureza não seguiu esse roteiro simples. O Dr. Fischer afirma, de acordo com o modelo padrão, a Europa está submergindo sob a placa do Adriático, mas a realidade é muito mais complicada, talvez seja o contrário em alguns lugares ou haja uma grande confusão. Com outros sob os Alpes é como em uma máquina de lavar tectônica. Ok, minhas comparações às vezes são forçadas, eu sei. Não importa. Os pesquisadores também descobriram que a raiz dos Alpes é tudo menos uniforme. Em alguns pontos, ela se estende mais profundamente no manto terrestre do que em outros. Em alguns lugares, ela chega mais fundo no manto da Terra do que em outros. Isso poderia explicar por que as alturas dos Alpes têm picos tão diferentes. É como se as montanhas tivessem palafitas subterrâneas de comprimentos diferentes. Mas os dados também revelam zonas com ondas sísmicas inesperadamente lentas profundamente sob os Alpes. Isso pode indicar rochas derretidas, talvez até mesmo câmaras magmáticas adormecidas. Não se preocupe, isso não significa que os Alpes vão se transformar em vulcões amanhã, mas mesmo sob uma cadeia montanhosa. E uma descoberta na parte leste dos Alpes é particularmente empolgante. Aqui, os pesquisadores encontraram uma estrutura complexa que eles chamam de Adria Slab. Essa é uma parte da placa do Adriático que se projeta profundamente no manto da Terra. Essa placa não é contínua, mas apresenta lacunas e deformações. Isso indica que a colisão das placas aqui foi especialmente intensa e ainda continua. No entanto, na parte ocidental dos Alpes, os cientistas descobriram algo completamente diferente. Aqui há indícios de um chamado desprendimento SLAP. Isso significa que parte da placa europeia subdutora pode ter se desprendido do restante da placa e agora está afundando nas profundezas como uma âncora que se soltou. Esse processo poderia explicar por que os Alpes ocidentais foram erguidos mais rapidamente do que outras partes da cadeia de montanhas no passado geológico recente. Os pesquisadores também descobriram algo surpreendente sobre os Alpes centrais. Aqui os dados mostram uma zona com velocidades sísmicas particularmente lentas a uma profundidade de cerca de 80 a 110 km. Esta zona poderia indicar rocha parcialmente derretida. Essas zonas de fusão podem desempenhar um papel importante na formação de montanhas, pois influenciam o movimento das placas tectônicas. Outro achado fascinante é a descoberta dos chamados afloramentos do manto sob os Alpes. São afloramentos de material quente do manto da Terra. Essas correntes ascendentes poderiam explicar por que algumas partes dos Alpes se elevam mais rapidamente do que outras. É um pouco como se você estivesse empurrando de baixo para cima as raízes das montanhas. Esses resultados de pesquisa também lançam uma nova luz sobre a formação dos Alpes. Até agora, pensávamos que a formação das montanhas era principalmente resultado de colisões. Você pode ver que os Alpes são formados por um conjunto de placas que se encontram na Europa e no Adriático. Portanto, os Alpes não são apenas o resultado de uma colisão superficial, mas de uma interação complexa de forças de diferentes profundidades da Terra. Particularmente emocionante é, portanto, a descoberta de fortes contrastes de velocidade na crosta terrestre sob os Alpes. Esses contrastes podem indicar formações rochosas antigas, que foram erguidas durante a formação das montanhas. E essas descobertas não são apenas uma festa para os geólogos, elas também nos ajudam a entender melhor a formação e o desenvolvimento das montanhas em geral. Isso é importante porque as montanhas são realmente multitalentosas. Elas influenciam o clima, regulam o balanço hídrico e, como limites naturais, determinam onde animais e plantas vivem. Além disso, esse conhecimento pode ajudar a prever terremotos com mais precisão no futuro. Quanto melhor entendemos a arquitetura subterrânea, mais precisamente podemos estimar onde e quando a Terra vai dançar novamente. Isso é especialmente importante em uma região como os Alpes, onde milhões de pessoas vivem. Mas a importância dessa pesquisa também vai muito além dos Alpes. Os métodos desenvolvidos e o conhecimento adquirido aqui também podem ser aplicados a outras regiões montanhosas do mundo. Imagine se pudéssemos analisar a estrutura subterrânea do Himalaia ou dos Andes com os mesmos detalhes. Isso seria muito empolgante.
importante. A pesquisa também nos ajuda a entender melhor o desenvolvimento de longo prazo do planeta. Os processos que observamos sob os Alpes vêm ocorrendo há milhões de anos e continuarão no futuro, o que nos mostra que a Terra não é uma bola estática, mas um planeta dinâmico e cheio de mudanças. É uma loucura que, com a ajuda de terremotos, possamos direcionar quase uma lanterna para o interior da Terra. E que sob os majestosos picos dos Alpes se esconda um mundo tão complexo e fascinante. Assim que os pesquisadores encontrarem algo interessante, vocês ficarão sabendo aqui. Se não quiserem perder a atualização, cliquem no botão de assinatura e ativem o sino. Agora vamos viajar dos Alpes para o Polo Norte. O Polo Norte magnético está se comportando de forma super secreta e mudando sua posição cada vez mais rápido, e agora ele está correndo em direção a um super vulcão sob o Ártico. O que isso pode significar para nós e o que acontece quando o polo magnético e o supervulcão se encontram, vocês descobrirão no vídeo exibido. Não deixem de clicar no canto superior direito, é realmente muito emocionante. E se vocês clicarem no canto inferior esquerdo, vocês irão para a minha loja do espaço, onde podem encontrar as camisetas dos vídeos, planetas de pelúcia e muito mais. A compra de couro apoia muito o meu trabalho. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom, pessoal!